Este ano de 2020 foi para lá de surreal. Nunca, até mesmo os mais otimistas, imaginavam que a humanidade iria passar por tantos perrengues. Mas enfim, vamos por partes. O Bitcoin começou o ano de 2020 do mesmo modo que acabou 2019, na faixa dos 6.880 dólares. No entanto, nada melhor que um dia após o outro e uma noite no meio para percebermos que este ano iria começar, como diria aquele velho ditado popular, uma quente e duas fervendo. Janeiro. No dia 2 de janeiro, a NASA revelou que vai enviar uma missão espacial para explorar um asteroide que pode conter uma quantia absurda de ouro, no valor de 10.000 quatrilhões de dólares. No mesmo dia, Donald Trump ordenou o ataque em Bagdá, matando Qasem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã. Coincidência ou não, esse ataque causou fortes tensões econômicas entre os Estados Unidos e o Irã, favorecendo o Bitcoin. Um dia antes, a moeda digital estava na casa dos 6.800 dólares e subiu para 8.140 dólares, um aumento de 17% em apenas 4 dias. Por volta da segunda quinzena de janeiro, o mundo ficou em alerta com a pandemia do coronavírus, que matou mais de 304 pessoas na China, infectando mais de 14 mil pessoas em 24 países. O coronavírus causou um forte impacto negativo no mercado acionário mundial, fazendo bolsas fechar em forte queda na semana e, consequentemente e coincidentemente ou não, acabou favorecendo ainda mais o Bitcoin, fazendo a moeda digital ter uma forte valorização, saindo de 8.099 dólares para 9.518 dólares. No dia 22 de janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial, Ray Dalio, fundador da gestora de fundos de hedge Bridgewater Associates, declarou durante uma entrevista para a CNBC que o papel moeda é lixo e recomendou fortemente de não investir em Bitcoin. Após causar a maior polêmica em junho do ano passado, ao afirmar que comeria o próprio pênis em rede nacional caso o Bitcoin não chegasse a $1 milhão até o final de 2020, o controverso bilionário John McAfee voltou a causar polêmica. Na última quarta-feira, 29 de janeiro, o bilionário chamou o Bitcoin de shitcoin, ou seja, moeda de merda. Segundo McAfee, o que motivou a desprestigiar de forma tão incisiva a criptomoeda chamando a mesma de merda, ele disse o seguinte: ele declarou que o Bitcoin não oferece segurança, DApps ou contratos inteligentes para os investidores e blá 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 blá. Fevereiro. 3 líderes da suposta plataforma de investimentos, o Nick Forks, foram soltos. De acordo com a juíza Carine da Silva Cordeiro da 7ª Vara Federal de Porto Alegre, as prisões preventivas dos líderes foram revogadas porque poderiam ter violado o princípio da presunção de inocência. Cada um dos líderes pagou R$200 mil de fiança para responder o processo em liberdade. Errou! No dia 14 de fevereiro, Dante Silva, um dos líderes da Uniforks, continuava na cadeia por não ter dinheiro para pagar a fiança de R$200 mil. No dia 19 de fevereiro, vítimas faziam vaquinha virtual para ajudar líderes da Uniforks a saírem da prisão, na esperança de receber o seu dinheiro de volta. A meta da vaquinha era arrecadar R$600 mil. No entanto, até o fechamento dessa retrospectiva, a vaquinha havia arrecadado um pouco mais de R$900. Março. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu que o mundo estava em pandemia. No dia 12 de março aconteceu o que ninguém imaginava, mas, devido a tudo o que estava acontecendo, era inevitável. O mercado entrou em uma espiral de pânico. Os mercados acionários e criptográficos entraram em um panic sell generalizado. O Ibovespa, que já tinha amargado 2 circuit break,
um na segunda-feira, 9 de março, e outro na quarta-feira, dia 11, teve 2 circuit break no mesmo dia, após uma queda de mais de 15%. Como desgraça pouca é bobagem, o Bitcoin, que vinha respeitando todas as análises gráficas, em pouquíssimas horas o ativo digital, que no dia 11 de março fechou o dia cotado a 7.890 dólares, no dia 12 de março a criptomoeda teve uma queda espetacular, caindo 51%, chegando a ser cotado a 3.820 dólares, levando todo o mercado de criptoativos para o buraco. Após essa queda violenta, o ativo digital ficou na casa dos 5.500 dólares. No mesmo dia, o economista e ex-funcionário da Rede Globo, Sani Dana, voltou a atacar o Bitcoin, dizendo que a moeda não era forte por não ser regulada, além de ser uma questão de risco, pois a criptomoeda não cumpre como reserva de valor e meio de troca. É claro que a comunidade cripto refutou as declarações do economista e mostrou através de uma planilha que a moeda digital se valorizou mais de 1.466% desde a primeira vez que Samidana alertou sobre os riscos de se investir em Bitcoin. Ainda no mês de março, governadores e prefeitos e presidentes parasitais mundo afora declararam quarentena, decretando um monte de regras abiloladas, fechando o comércio e o mundo inteiro literalmente parou. Março acabou e no primeiro trimestre do ano o Bitcoin fechou com uma alta de 9,57%, saindo dos 6.520 dólares e fechando a 7.160 dólares. Nada mal para um período de grande volatilidade. Abril. No dia 2 de abril, o Bitcoin estava na faixa dos 6.800 a 7.500 dólares. A criptomoeda ficou nessa marolinha até o dia 21 de abril. A censura do YouTube por canais de criptomoedas continua. No dia 21 de abril, o youtuber Rodrigo Ambrosio, do canal Dash Dinheiro Digital, teve o seu canal apagado. Quase uma semana antes, outro canal de criptomoedas, Tony Weiss, que tinha mais de 90 mil inscritos, também foi apagado. Após a pressão da comunidade, tanto Rodrigo Ambrosio quanto Tony Weiss, ambos os canais foram restabelecidos. No entanto, o mesmo não pode se dizer do youtuber Marcos Eduardo, do canal Dinheiro, que teve o seu canal apagado e teve que começar tudo do zero. Após uma queda espetacular de 51% no dia 12 de março, a moeda digital aos poucos se recuperou e no dia 29 de abril, faltando apenas 12 dias para o halving, o Bitcoin saiu da marolinha e disparou. O ativo digital saiu dos 6.800 dólares e chegou a 8.647 dólares, uma valorização de 25% segundo dados do TradeView. Maio chegou. O quinto mês do ano chegou. No dia 1º de maio, faltando apenas 10 dias e 18 horas para o halving, o Bitcoin ficou acima dos 8.000 dólares. Faltando apenas 3 dias para o halving, a criptomoeda disparou, chegando a bater os 10.120 dólares, antes de cair 12%, ficando na casa dos 8.400 dólares, faltando apenas um dia para esse evento incrível que ocorre a cada 4 anos. No último bloco, 629.999, continha a mensagem do portal de notícias The New York Times. Com a impressão de 2,3 trilhões, o plano do Fed é muito maior que 2008. Essa alfinetada é para o Fed e os governos parasitas de todo mundo que continuam imprimindo dinheiro sem lastro em honestidade de políticos para tentar salvar a economia do colapso. Após essa incrível alfinetada, o halving aconteceu. O bloco 630.000 foi minerado e a recompensa por Bitcoin minerados caiu de 12,5 para 6,25. No mesmo instante,
a contagem regressiva para o próximo halving começou. Em paralelo a esse evento incrível, as vítimas de pirâmides financeiras continuavam com os seus dramas para tentar recuperar os seus investimentos. No dia 13 de maio, vários usuários denunciaram a Atlas Quantum ao defensor do consumidor Celso Russomano. Será que ele aceitou assumir a briga? Em paralelo a isso, vários investidores faziam fila para receber dinheiro de uma suposta pirâmide financeira que prometia lucro de 7% ao mês. No dia 20 de maio, a criptosfera ficou eufórica, pois após 11 anos, uma das carteiras com 50 bitcoins, que provavelmente pertence a Satoshi Nakamoto, foi movimentada. Coincidentemente ou não, essa atitude causou medo no mercado e a moeda digital caiu 5%. Mais tarde, ainda no mesmo dia, a criptosfera desmentiu o caso e provou que a carteira de fato pertence a uma das 10 primeiras pessoas que começaram a minerar o Bitcoin. E, portanto, a carteira de Satoshi Nakamoto, contendo mais de 1 milhão de Bitcoins, continuava intacta. Em 2019, a maior rede social do mundo, o Facebook, surpreendeu a comunidade cripto ao lançar a sua criptomoeda Libra. No entanto, após várias porradas, ameaças e tentativas de regulações do governo parasita mundo afora, o projeto Libra acabou sendo pivotado e no dia 27 de maio de 2020, o Facebook anunciou o nome da sua nova criptomoeda, a Nave, cujo projeto passou a ser apelidado de Libra 2.0. Junho. No dia 15 de junho, o WhatsApp anunciou que seus usuários poderiam enviar e receber dinheiro via aplicativo de mensagem, graças às parcerias com a Cielo, Nubank e Visa. Essa incrível novidade já era mais do que esperado e agradou a todos. Quem não gostou nada dessa incrível novidade foi os parasitas do Banco Central Bananense, que logo não só interveio, como ameaçou o aplicativo com uma multa salgada de R$500 mil por dia, caso continuasse com essa incrível novidade. Está na cara que o Banco Central Parasital Brasileiro ficou com medinho que o WhatsApp fosse melhor que o seu aplicativo Pix, cujo mesmo não foi feito para realizar transações mais rápidas e substituir os arcaicos DOC e TED, como também para espionar quanto cada brasileiro transaciona por mês, o seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho, para facilitar o roubo estatal conhecido como imposto. Julho finalmente chegou e com ele veio o final do primeiro semestre do ano. Como era de se esperar, apesar de todas as consequências negativas que o coronavírus trouxe para o mercado e para o mundo, o Bitcoin conseguiu uma valorização de 26,85% no acumulado do primeiro semestre. No dia 1º de julho, aconteceu algo bizarro. Motoboys que trabalham como entregadores de comida por aplicativos entraram em greve, exigindo melhorias e direitos trabalhistas. No dia 2 de julho, o nosso canal no YouTube publicou o 100º vídeo e, para comemorarmos, publicamos um vídeo para lá de especial. Ainda no dia 2, um desafio no aplicativo TikTok fez a criptomoeda Digicoin disparar, valorizando 100%. A moeda saiu de 25 satoshi para 50 satoshis, fazendo a alegria dos traders de plantão. No dia 3, o peso argentino e a lira libanesa, coincidentemente ou não, ambas as moedas fiduciárias lastreadas em honestidade de políticos, chegaram ao menor valor unitário de um Bitcoin, um satoshi. No dia 6 de julho, o governo do Irã exigiu que os mineradores se registrassem no governo e os mineradores que não acatassem essa exigência descabida iriam ter suas máquinas confiscadas. No dia 14, dois promotores de um dos maiores esquemas Ponzi do mundo, a Onecoin, foram encontrados mortos na cidade do México. Esses indivíduos foram mortos por asfixia
e seus corpos foram jogados em terreno baldio dentro de malas. No dia 15 de julho, várias celebridades tiveram suas contas no Twitter invadidas. Os golpistas aplicaram o famoso golpe do vigário, a qual eles prometeram devolver o dobro do valor enviado em bitcoins para uma determinada carteira. É claro que muitas pessoas caíram no golpe e ganharam o dobro de nada. Graças a essa falha gravíssima no Twitter e a ingenuidade misturada com a ganância de pessoas que acreditaram nessa falácia, os golpistas conseguiram arrecadar quase 13 bitcoins, equivalentes a 615 mil reais na cotação atual. No dia 18 de julho, Jorge Rodrigues participou da nova temporada de Quem Quer Ser um Milionário. Jorge Rodrigues errou a pergunta: quem é o criador do Bitcoin? E ele deixou de ganhar 100 mil reais. Contudo, Jorge ganhou 50 mil reais, cujo prêmio na época dava para comprar um Bitcoin inteirinho no mercado brasileiro. Será que ele comprou? No dia 26 de julho, o Bitcoin teve uma forte alta, rompendo a resistência dos 10 mil dólares. No dia 29, o Banco Central Parasital Brasileiro, também conhecido como Banco do Brasil, anunciou que no final de agosto iria lançar sua nova cédula, a nota de R$ 200. O novo papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos terá a imagem do lobo-guará, e é claro que a internet não perdoou e criou memes, cada um mais criativo do que outros. No dia 8 de agosto, o deputado federal Celso Russomano causou polêmica na comunidade criptográfica. O deputado federal e repórter declarou categoricamente que quem ganha dinheiro com Bitcoin é golpista e desafiou alguém a transformar a criptomoeda em dinheiro em espécie. No dia 12 de agosto, a criptomoeda Chainlink disparou no mercado criptográfico. A moeda saiu de $1,85 no dia 1º de janeiro para $18,55, uma valorização de 600% em apenas 6 meses. Esse feito da Chainlink só foi possível porque a criptomoeda se tornou a queridinha das DeFi, finanças descentralizadas. Se por um lado a Chainlink tornou-se a queridinha das DeFis, por outro lado, outro projeto baseado em finanças descentralizadas não teve a mesma sorte. No dia 13 de agosto, a criptomoeda Yuan perdeu 99,3% de valorização de mercado após uma falha no projeto. Cada unidade da criptomoeda era negociada a $167. E após a descoberta dessa falha, o valor da moeda derreteu para incríveis 6 centavos de dólares em apenas 35 minutos. No dia 17, o Bitcoin rompeu a resistência dos $12.100, causando um pequeno alvoroço nos entusiastas do ativo digital. No dia 23, a plataforma Quest TV, que diz ser uma plataforma de vídeos descentralizadas e livre de censura, censurou um dos nossos vídeos, desnudando a notícia do mercado criptográfico, cujo mesmo pode ser visto de fato sem censura na plataforma Live TV, BitChute e BitTube. No dia 28, a Forbes noticiou que foi considerado pelo mercado de criptoativos como a melhor notícia do ano. A Fidelity Investments, uma das maiores gestoras de fundos do mundo, entrou com um pedido à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, para criar um fundo de investimento com bitcoins e criptomoedas. A empresa, inclusive, disponibilizou o site Fidelity Digital Assets, mostrando aos futuros investidores institucionais como a empresa irá trabalhar com esse novo fundo de investimento. Setembro. E o 9º mês do ano chegando. No dia 2 de setembro, o Banco Central Brasileiro lançou o seu novo papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos. A nota de R$200 com a imagem do lobo-guará, estampando a nova cédula, foi mostrada à imprensa. No dia 3, o Banco Central Brasileiro autorizou o WhatsApp a enviar e receber pagamentos. Essa autorização ridícula vem tardia
Isso porque no dia 15 de junho o Banco Central ameaçou o WhatsApp com uma multa salgada de R$ 500 mil caso mantivesse essa incrível novidade em operação. No dia 16 de setembro, Fabrício Ramos, líder da pirâmide financeira Orion Partners, deu um tiro no ombro de um investidor que perdeu tudo, inclusive a casa em que morava, após acreditar nos rendimentos ilusórios da plataforma Furreca criada por Fabrício. Indignado com a perda e morando em uma barraca com seu filho de 8 anos em frente à casa da mãe do piramideiro, o investidor, que é de São Paulo, tentava a qualquer custo reaver o dinheiro que investiu na pirâmide. Após um desentendimento, Fabrício, líder da pirâmide financeira Orion, atirou a queima-roupa no investidor pelas costas, cuja bala acertou o ombro do paulista. O líder da pirâmide financeira, após prestar depoimento, vai responder o processo em liberdade. Após o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, transformar sua moeda fiduciária em pó e obrigar o povo a comer lixo enquanto ele come churrasco em um restaurante granfino, eis que no dia 23 de setembro surgiu uma notícia para lá de revolucionária. Me desculpe se eu exagerei muito no sarcasmo, não pude evitar. Agora, o projeto de ditador não só autorizou a mineração de Bitcoin no país, que antes era proibida, como vai criar sua própria pool de mineração. Como se os mineradores da Venezuela fossem idiotas e otários o suficiente para sair de uma pool de mineração legítima para aderir a uma pool que será controlada pelo governo e suas regulamentações abiloladas. E a Rússia continua fechando o cerco contra o Bitcoin e as criptomoedas. O Ministério das Finanças da Rússia arregaçou as mangas e entrou de vez em guerra contra o mercado de criptomoedas. O país, além de aplicar uma multa salgada para quem comercializar seus ativos digitais sem avisar aos parasitas russos, agora o país rodou a baiana e no dia 25 de setembro baniu a versão russa da maior exchange do mundo, a Binance. A alegação do órgão russo é que a exchange estava ensinando os usuários a comprarem bitcoins. No dia 26 de setembro, a KuCoin, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, perdeu 200 milhões de dólares após ser hackeada. A corretora declarou que 11 mil moedas Ethereum foram roubadas da plataforma. A empresa acionou as autoridades para que os tokens sejam rastreados e bloqueados. A KuCoin declarou que os clientes que porventura tenham sido prejudicados por esse ataque serão ressarcidos. Outubro. E o 10º mês chegou. O Bitcoin é uma péssima moeda, disse o lobo de Wall Street no dia 1º de outubro, Jordan Belfort. O homem que inspirou o filme O Lobo de Wall Street esteve no Brasil para fazer uma palestra multivocacional e acabou atacando o ativo digital. Jordan Belfort foi categórico ao dizer que considera o Bitcoin uma péssima moeda e afirmou que quem acreditou que o Bitcoin chegaria a 1 milhão tem problemas na cabeça. Ainda no dia 1º, a moeda nacional lastreada em honestidade de políticos brasileiros, o real, perdeu 40% de valor em relação ao dólar e foi considerada a pior moeda de 2020. No mesmo período, o Bitcoin ganhou 45% de poder de compra em relação ao dólar, provando para os mais incrédulos que o ativo digital pode ser usado como reserva de valor contra qualquer moeda estatal. Ainda no dia 1º, o apresentador da Atena mostrou uma mansão avaliada em 17 milhões de reais, cuja mesma foi fruto de um golpe de pirâmide financeira. No dia 2 de outubro, traders sacaram 23.200 bitcoins da corretora BitMEX. Esse FUD generalizado foi causado pela declaração do órgão Comissão de Negócios de Contratos Futuros e Commodities, a CFTC, que acusou a corretora BitMEX
de não ter licença necessária para realizar suas operações no país. Após alguns dias de lateralização, no dia 21 de outubro, o Bitcoin atingiu a marca dos R$ 70 mil. No mercado internacional, a unidade da moeda estava sendo negociada a 12.718 dólares. No dia 25, Nando Moura, o youtuber integrante de uma banda de rap metal evidente nas horas vagas, foi alvo de deboche nas redes sociais. O YouTube virou meme na internet ao debochar dos investidores de bitcoins. No dia 28, o CEO do Mercado Livre, Marcos Gasparin, declarou que o Bitcoin é um substituto do ouro e uma reserva de valor. Novembro. E o 11º mês do ano chegou com tudo. No dia 3 de novembro, aconteceu as eleições americanas. No dia 5, por volta do meio-dia, Joe Biden estava a 7 delegados de se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos da América. Enquanto o mundo estava ansioso para saber quem iria ser ou continuar sendo presidente da potência econômica mundial, o Bitcoin disparou, chegando a bater 15.225 dólares. No mercado brasileiro, o ativo digital chegou a R$ 85 mil, um novo recorde. Ainda no dia 5, Paulo Guedes, ministro da Economia, declarou que o Brasil terá uma moeda digital para ser chamada de sua, ou seja, o real digital vem aí. No dia 7 de novembro, após muitas incertezas e ansiedades, por volta das 13 horas e 35 minutos, horário de Brasília, Joe Biden é declarado eleito e se torna o 46º presidente dos Estados Unidos da América. Coincidentemente ou não, o Bitcoin caiu quase 5% após Joe Biden ser eleito. No dia 9, a polícia do Rio prendeu Jonas Joimovic, dono da JJ Invest, acusado de ter criado um esquema de pirâmide financeira que deu um prejuízo de 170 milhões de reais. No dia 12, mais um bilionário entrou para a seleta lista dos investidores que estão investindo no Bitcoin. Em 2018, Stanley Druckenmiller declarou que não queria ter Bitcoin e era contra a ideia de apostar na criptomoeda, principalmente como reserva de valor. Agora, devido à depreciação das moedas fiduciárias dos governos mundiais, o bilionário tornou-se fã do ativo digital e declarou: o Bitcoin pode ser usado como uma classe de ativo que pode atrair muitos que buscam uma reserva de valor. O Bitcoin já existe cerca de 13 anos e a cada dia que passa ele ganha mais força e estabilidade como marca, disse Stanley Druckenmiller. No dia 15, 141 milhões de eleitores brasileiros, segundo os dados do TSE, foram às urnas para votar no seu parasita favorito para lhe roubar por mais 4 anos. No dia 16, o Pix finalmente chegou para todos os cidadãos. A caixa de Pandora foi aberta e aos poucos a sua liberdade financeira chegará ao fim. Após passar uma semana oscilando na faixa dos 17.800 a 18.200, na sexta-feira, dia 20 de novembro, o Bitcoin disparou, chegando a incríveis 18.700 dólares. Não é só isso. As altcoins Ethereum, Litecoin, Waves e tantas outras moedas também dispararam, fazendo o valor de mercado de criptoativos ultrapassar a marca de 509 bilhões de valor de mercado. No mercado brasileiro, a criptomoeda ultrapassou a marca dos R$ 100 mil a unidade, sendo negociada a R$ 100.999. No dia 27 de novembro, vários portais de notícias divulgaram que a criptomoeda do Facebook, a Libra, pode chegar ainda no mês de janeiro de 2021. Após ser atacada por vários bancos centrais e reguladores, os parasitas americanos conseguiram o que eles queriam, ter o controle da criptomoeda que será lastreada no dólar americano. Após o Bitcoin ter uma correção de 15% devido a vários fatores,
Eis que no dia 28 a moeda digital começou a se recuperar e no dia 30 de novembro o ativo digital, apesar de ainda não ter rompido a casa dos 20k, o ativo bateu um novo recorde, chegando à incrível marca de 19.829 dólares. O recorde anterior era de 19.666 dólares. Dezembro. No dia 11 de dezembro, qualquer brasileiro que queira trocar suas frações de Bitcoin por moeda fiduciária lastreada em honestidade de políticos poderá realizar essa troca através dos caixas eletrônicos da rede 24 horas. A novidade havia sido anunciada em setembro, mas só agora a TecBem, empresa parceira do serviço, disponibilizou essa incrível novidade. Mais de 23 mil caixas eletrônicos espalhados em 800 municípios estão aptos a realizar essa operação. No dia 13, o canal Enerd, com mais de 10 milhões de inscritos, foi hackeado. Os hackers fizeram várias lives e incentivaram os usuários a enviarem uma determinada quantidade de moedas Ripple para uma determinada carteira, sobre a justificativa de dobrar o valor do montante enviado. Ou seja, o mesmo golpe que aconteceu no Twitter em julho, agora voltou a acontecer. Só que agora os golpistas estão atacando canais de YouTubers famosos para promover esses golpes do conto do vigário. Peter Jordan, CEO e idealizador do canal, publicou um vídeo em um dos seus canais secundários explicando o que de fato aconteceu. E o que de fato aconteceu foi um erro humano. No dia 16, o Bitcoin ultrapassou a barreira dos 20 mil dólares com louvor. A moeda digital chegou a ser negociada a 21.200 dólares a unidade, fazendo um novo topo histórico. No mercado brasileiro, a criptomoeda foi negociada a R$ 106.500. No dia 19, mais uma vez o quadro Quem Quer Ser um Milionário, comandado por Luciano Huck, fez uma pergunta relacionada a criptomoedas. Desta vez, após pedir ajuda, o participante Guilherme Albuquerque acertou a pergunta e levou R$100 mil para casa. No dia 23, a Comissão de Valores Mobiliária dos Estados Unidos, a SEC, abriu um processo bilionário contra a Ripple. Esse processo fez algumas exchanges retirarem a Ripple do seu portfólio de negociações. Os haters e o criador da Ethereum, Vitalik Buterin, chamando o ativo digital de lixo, além de não ajudar em nada, todo esse escândalo no mercado criptográfico fez o ativo digital cair 50%. Antes, a Ripple estava sendo negociada a 50 centavos de dólar. Depois desse escândalo, o ativo digital caiu para menos de 25 centavos de dólar. No dia 25 de dezembro, o Papai Noel foi generoso para os holders. A moeda digital ultrapassou os 25 mil dólares. No dia 26, o Bitcoin continuou subindo forte, ultrapassando os 26.500. E no dia 27, o ativo digital criado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto alcançou um novo recorde histórico, chegando a bater os 28.300 dólares. No mercado brasileiro, a criptomoeda bateu um novo recorde, sendo negociado a R$ 146.700. Enquanto isso, num passado não tão distante assim, os incrédulos continuavam deprimidos e chorando por terem perdido a oportunidade de comprar o Bitcoin, enquanto o ativo digital estava na casa dos 4 dígitos. No dia 28, Donald Trump libera mais uma caixa de Pandora. Também conhecido como Plano Econômico de Estímulos para Salvar a Economia, esse novo pacote de estímulos é de 900 bilhões de dólares e certamente irá favorecer ainda mais o Bitcoin no médio e longo prazo. No dia 30 de dezembro, o Bitcoin deu uma nova subida, ultrapassando os 28.100 dólares. No mesmo dia, Peter Jordan, do canal Enerd, fez uma declaração fodástica aos seus seguidores. Comprei Bitcoin por 20 mil, vendi por 70, mas continuou subindo. Declarou o YouTube no seu canal secundário Nerd de Negócios. E, finalmente,
O pior ano da humanidade chegou ao fim. No último dia do ano, o ativo digital mais valioso do mundo fechou cotado por 28.300 dólares. No acumulado do ano, o Bitcoin teve uma valorização de 300%. Outros acontecimentos que marcaram o ano de 2020 foram: a guerra entre bancos e corretora de criptomoedas continua. E no dia 15 de outubro, o STF negou o recurso da Foxbit em caso da conta corrente fechada pelo Banco Bradesco. A população continua acreditando no papelzinho colorido lastreado em universidade de políticos e continua aplicando seu dinheiro na poupança, como se fosse um investimento. No dia 6 de outubro, os brasileiros deixaram R$ 1 trilhão aplicados na poupança. Uma das mentes mais brilhantes do setor de criptomoedas no Brasil, Avelino Morgante, publicou um vídeo no seu canal no YouTube afirmando que vai deixar de vez o mercado de Bitcoin. Avelino explica que o que motivou a sua saída do mercado criptoativo são as pesadas regulamentações, tanto daqui do Brasil quanto de outros países, principalmente os Estados Unidos. O influencer digital Felipe Neto acusou, com toda a razão, de charlatanismo o curso José Roberto Marques, que ensina as pessoas a ficarem ricas. Com quase 12 milhões de seguidores nas suas redes sociais, o suposto milionário que ficou conhecido ao dar palestras e cursos de como ficar rico em seu canal Mente Milionária, deve mais de R$ 1 milhão em aluguel atrasado e teve seus bens bloqueados pela justiça. Steve Hanke, famoso professor de economia da Universidade Johns Hopkins, uma das universidades mais renomadas do mundo, chamou os investidores de Bitcoin de otários. Não contente com a sua declaração estapafúrdia, o professor ainda afirmou que quem investe no Bitcoin é porque tem pouca instrução financeira. A empresa brasileira virou alvo de deboche após vender uma pílula que promete ótimo desempenho no day trade. Max Keiser, popular analista de criptomoedas, deu uma pequena surtada e afirmou durante uma entrevista ao portal CryptoPotato que a SEC vai destruir outras criptomoedas e chamou algumas altcoins de lixo. Para quem não sabe, Max Keiser é um analista famoso na indústria de criptomoedas. Ele foi pioneiro do Bitcoin, recomendando a compra do ativo digital desde que a criptomoeda valia apenas $1. O controverso bilionário John McAfee não cumpriu a promessa de comer o seu próprio pinto caso o Bitcoin não alcançasse um incrível valor de $1 milhão por unidade. Ao longo de 2019, McAfee repetiu várias vezes sua promessa, afirmando que era matematicamente impossível que o Bitcoin valesse menos de $1 milhão até 31 de dezembro de 2020. No entanto, apesar do ativo digital fechar o ano com 300% de valorização, ficou matematicamente impossível a moeda digital chegar a esse valor em menos de um ano. E, portanto, essa aposta insana e demente de fato não foi cumprida, óbvio. E a retrospectiva Batista Coin fica por aqui. Esperamos que tenham gostado desta incrível, fantástica retrospectiva. Feliz Ano Novo, feliz 2021. Boa sorte e bons negócios.